A gente vai conversar agora com a nossa comentarista de economia, a Rita Mundim, exatamente sobre essa situação geral da economia. Como sempre, toda segunda-feira, a gente ouve a Rita, que já está em tela comigo, sobre o relatório Focus. Houve praticamente uma estabilidade em todas as expectativas, uma mudança muito marginal na inflação para o ano que vem, mas houve, como eu disse, uma manutenção das projeções. O que assustou o mercado hoje, na verdade, foram esses números que a Lucinda, Rita, que você também deve ter ouvido, a Lucinda acabou de trazer, sobre o resultado das contas públicas. E essa é a preocupação que eu quero dividir com você e lhe ouvir sobre ela, né? Para onde a gente está caminhando diante de um pacote de bondades que não cessa e uma capacidade do governo de gerir. O próximo governo, seja ele Lula ou qualquer outro, vai ter que lidar com uma situação de muito risco. Boa noite, bem-vinda. Oi, Thaís, boa noite. Eu gostaria, inclusive, de fazer uma analogia, né? Porque o que se mais fala hoje é a escala 6x1. Então, a gente não vê efetividade e produtividade nesse governo. Porque o governo é como uma empresa, uma grande empresa pública. Então, ele tem que entregar produtividade para depois, né, a gente começar a falar em até investimentos. Mas o que o governo faz? Ele entrega de forma recorrente déficits. E a distorção entre as despesas e as receitas, ela está ficando cada vez maior. E o que é pior, para poder equilibrar, como é que se equilibra a conta? Ou você aumenta a receita ou você corta a despesa. E o governo vem também de forma recorrente aumentando impostos. E nós já estamos no limite da nossa capacidade. Eu vou só dar um dado complementando tudo aquilo que você já conversou com a Lucinda. No acumulado do ano, porque a gente viu que em maio, que foi o pior mês de maio em déficit desde 2024, mas se a gente colocar as contas de janeiro a maio, a gente tem um susto ainda maior, porque em maio você teve um crescimento de 5,5% das receitas e uma despesa que crescia 9,4%. Mas no acumulado do ano, enquanto as receitas cresceram, descontada a inflação, 4,8%, nós tivemos um crescimento das despesas de 13%. Então é isso que arrepia, é isso que causa muito medo, porque é como se o governo não tivesse nenhuma, porque responsabilidade fiscal nós já estamos sem ela há muito tempo, mas é como se ele não tivesse nenhuma responsabilidade. Por quê? O fiscal, como vocês mesmos disseram agora há pouco, ele vai bater nos juros. Então, 14% de Selic projetada, porque um ruído do Banco Central diminuiu um pouquinho, então ficou estável ali no Focus. Mas se cortar 0,25%, né, que aí a gente termina o ano nos 14%, isso não vai melhorar, não vai resolver a vida de ninguém. E muito menos a vida do governo, que deve e que carrega o pagamento dessa dívida. E um pagamento no nível de juros extremamente alto. Aí você corre o risco daquela palavra horrorosa da pior situação na economia, que é a dominância fiscal, que é quando não adianta mais você elevar os juros, porque você não vai achar no mercado quem te financie. Nós já vimos isso na Venezuela, já vimos isso na Argentina. Então, esse descontrole, nós não ainda estamos aí, mas nós estamos caminhando para um quadro que nos remete a 2000 e Dilma. E os juros que está sendo cobrado hoje, o juro real, já é superior àquele pedido pelos nossos credores lá em 2015 e 2016, quando o Brasil viveu a pior crise econômica da sua história. Então, nós estamos navegando em águas, né, profundas, em um mar muito agitado, que é necessário que haja uma reversão da expectativa. E o que é reverter a expectativa no Brasil hoje? É tornar o Brasil em um país que entrega de forma recorrente déficits, num país que entregue equilíbrio e, se Deus quiser, superávit. Mas o que a gente vê é um governo procurando clientes. Um governo procurando clientes eleitores para poder saciar esses clientes eleitores com algum tipo de programa, com algum tipo de benefício, de crédito que for. E essa equação está ficando muito difícil de ser fechada. A sociedade pode pagar um preço altíssimo no pós-eleição.
de juros, a gente já sabe que estamos pagando, pelo menos aqueles que não estamos sendo contemplados pelo desenrola para quem paga as contas. Rita Mundim, muito obrigada, minha querida. Thaís, e você vê que os bancos, nesse nível de juros que o governo gostaria que os adimplentes fossem financiados, eles não topam, não. É porque o risco é muito grande. Então, é isso. Nós já estamos com um ambiente muito difícil.